que eu encontrei aqui, ó, Camila, Nardi. Que o Matheus tá contratando. Um site bem legal que eu queria compartilhar com vocês, né, sobre os meus processos quando eu vou para palestras, eventos, assim, para tomada de decisões. Eu utilizo duas ferramentas. Tá? O que ela enxerga que são as maiores dificuldades das pessoas que já estão no jogo, né, que já estão no digital, tem na hora de implementar o Perpétuo. Em 2 semanas ela conseguiu vender 1.400 ingressos? 1.400 ingressos. 1.400 ingressos. Falando sobre construção de comunidade. Foi bom. Ou seja, o robô pode produzir conteúdo infinito. Então é muito mais fácil produzir conteúdo, é muito mais fácil produzir anúncio. Então é claro que você precisa ter algo de uma qualidade. 80% reportam que ainda não vem resultado no lucro líquido. Só que eu encontrei aqui, ó, Camila, Nardi, que tá no Mastermind, Luísa também, que é mentorada da Camila, e a gente estava falando aqui justamente, pra cá, Luísa, a gente estava falando aqui justamente sobre modelos de vendas, né, e como você tá numa bolha, às vezes você não enxerga o outro formato, né, são 3 pessoas aqui que vendem no formato perpétuo, né, e fazem também ações para vender, mas como é importante você estar em lugares para você abrir o seu olhar, para você entender o que dá para fazer, porque às vezes você tá tão enviesado, você tá só num formato vendendo e você acredita que não dá para fazer outra coisa, né? Todo mundo só faz daquele jeito e você não tem um segundo olhar, né? Só funciona daquele jeito. E tá em grupo de negócio também é importante por isso, né? Às vezes se você tá fazendo uma forma, você pode ampliar e melhorar, às vezes tem outra pessoa que tá fazendo isso e melhora. É por isso que a gente tá aqui e vamos compartilhar com vocês o insight dos próximos 3 dias. E o Matheus estava falando aqui sobre... Tu só contrata jogador de LoL, é isso? É só jogador de LoL. O cara tem que ter um destaque, a tese é... Se a pessoa é um dos melhores do Brasil no jogo mais jogado do mundo, ele provavelmente tem uma capacidade cognitiva acima da média. Só que aí eu tenho que fazer uma diluição entre o perfil comportamental dele com base no perfil do cliente para fazer esse match. Então, no fim do dia, a tese é: o cara que tem destaque em uma competição do jogo mais jogado do mundo, ele é mais inteligente. Mesmo sendo inteligente, ele tem um diferente perfil comportamental que eu tenho que encaixar no cliente. Mas se ele joga o jogo, mas não é destaque no... Tipo, eu sou jogador de LoL, mas não me destaco. Mas se você jogar... Ele reprova do processo seletivo. Chegou o Puerto aqui. Ele não passa no processo seletivo. Ele tem que ter um ranking mínimo. Então, tipo assim, pensa assim, ó, é um ranking mínimo pro cara estar no top 1% do jogo. 2%. Ele tem que ser 2% dos melhores. Senão ele nem avança em processo seletivo, viu? Entendi. É tipo futebol. Entendi. O cara que tem destaque em futebol... Então a faixa de corte não é só o cara jogar o LoL. A faixa de corte é ele jogar e tá nesse... E ele ser bom. Ele tem que ser bom. Então o Eduardo é bom no LoL. Não, o Eduardo é ruim. Mas o Eduardo é o perfil analítico. Ah, dá. Entendeu? Os mais estratégicos, eles são melhores. Só que o Eduardo é bom em outras coisas, que precisam de mais estabilidade. Um perfil diferente. Ele não passaria no processo, mas ele tem uma habilidade que falta em quem passa. E aí ele complementa. Uma maluquice. Só jogador de LoL. Então se você joga LoL, manda um currículo pra gente, que a gente tem 6 vagas. Você joga LoL, manda um currículo aí que o Matheus tá contratando. Finalizando hoje aí o primeiro dia, até troquei de roupa aqui, que tava bem frio, coloquei um agasalho, então teve um momento ali de palestras, teve um momento também de Hot Seat, tava agora no jantar também participando do Hot Seat. É muito legal você participar de Hot Seat porque sempre uma visão externa do teu negócio vai te trazer insights diferentes. Então eu mesmo sendo mentor também procuro outras pessoas que podem me aconselhar, né? Então o Mastermind também tem esse poder, você vê pessoas que rodam outros negócios, outros nichos para te aconselhar e dar visões estratégicas de coisas que às vezes você não está enxergando. Então esse é o poder do Hot Seat. Tava no Hot Seat, agora vai rolar um happy hour e também mais networking aqui com o pessoal que está no evento. E amanhã vou gravar mais conteúdo aí, bastidores, alguns insights das palestras também para mostrar para você. Começando hoje o segundo dia de Mastermind. Ontem a gente teve palestra, teve um momento ali também de Hot Seat que foi bem legal. E hoje é um dia que é mais intenso, onde tem a programação durante o dia inteiro. Então eu sentei ali também numa mesa de negócio, né, para pegar insights sobre o modelo de negócio, várias coisas que eu já saí aplicando. E depois eu vou compartilhar com vocês um site bem legal do que eu faço quando eu tô nesses eventos para eu ter o máximo de proveito, né? São 2 ferramentas que eu gosto muito, uma mais analógica e uma um pouco mais digital. E eu vou sentar aqui para compartilhar com você e te mostrar a forma como eu utilizo e de repente você pode utilizar também. Um site bem legal que eu queria compartilhar com vocês, né, sobre os meus processos de quando eu vou para palestras, eventos, assim, para tomada de decisões. Eu utilizo 2 ferramentas, né? A primeira ferramenta, que é um pouco mais analógica, é esse aqui, ó, caderno e caneta.
Para quê? Eu utilizo isso aqui para anotações e decisões. Isso aqui é onde eu vou chegar em casa, ó, tá rabiscado aqui com várias coisas, e é onde eu vou fazer o follow-up de decisões e ações que eu tomei durante o evento, durante algum insight. Então, algum insight que eu vi que é realmente prático, não é algo que eu preciso estudar ou aprender, eu coloco aqui. Então, por exemplo, eu já fiz uma decisão aqui sobre como que eu poderia falar com a minha equipe para ver como que eu poderia explorar mais os meus funis de vendas, aumentando mais o investimento. Então, o que a gente pode explorar mais nos canais que a gente já tem, sem precisar abrir um novo canal. Então, eu coloco isso como uma decisão e eu vou fazer o follow-up disso com a minha equipe. Então, eu coloco isso anotando aqui de forma mais analógica mesmo, caderno e caneta. E a outra ferramenta que me ajuda demais é o Cloud. Tá? Você está vendo aqui as ferramentas. Para que é o Cloud? Aqui é onde eu gravo as palestras. Então ele grava as palestras, faz os resumos e depois ele fica documentado como um plano de ação. Então eu coloco lá como se fosse um playbook. Então, por exemplo, teve uma palestra sobre storytelling, muito boa com o Rafa. Então ele colocou ali no final como que é o processo dele de criação desse processo, desse framework de storytelling. E aí já está aqui, depois eu vou só gerar o resumo na ferramenta, já fica direto no aplicativo. Isso já vira um processo de quando eu for criar conteúdo, quando eu precisar implementar essa parte de storytelling no meu conteúdo, ele já está documentado aqui. Então são duas ferramentas que eu levo para qualquer lugar que estão me ajudando muito. Primeiro é a analógica, caderno de capa preta de preferência, um caderno legal, caneta e o Cloud ali de forma mais digital para gerar o resumo das palestras. Então eu não fico anotando tudo. Se for um insight que eu pego prático da palestra de decisão, né, de follow-up, fazer com a equipe, eu já anoto aqui. E se for algum insight que eu preciso ter esquematizado e documentado, eu deixo aqui no Cloud para depois pegar o resumo. Um dos momentos que acontece aqui no Mastermind do Hot City, você pode participar para pegar insights e também para participar como um mentor, né? Então a Camila, que é amiga também mentorada, está no Mastermind, eu também estou no mesmo Mastermind que ela estava participando de uma mesa orientando ali as pessoas sobre vendas no perpétuo. E aí eu resolvi parar ela aqui para perguntar o que ela enxerga que são as maiores dificuldades das pessoas que já estão no jogo, né, que já estão no digital, tem na hora de implementar um perpétuo. Eu acho que a principal dificuldade é porque muita gente aqui tem um modelo de negócio que trabalha com muito lançamento. E aí eles precisam mudar, muitas vezes, a perspectiva de como eu pego isso aqui que eu já faço e eu incluo uma estratégia de perpétuo para potencializar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, para quem já tem perpétuo, às vezes é um high ticket que está rodando e eles têm dificuldade de trazer leads qualificados e aí a gente coloca produto de ativação, produto de entrada, para trazer um caminhão de lead qualificado e aí você colocar o teu comercial para trabalhar. E aí a principal dor de quem já tinha um produto de entrada era trabalhar a ascensão. Então esses 3 pontos foi o que a gente acabou trabalhando ali durante o Hot City e resolvendo as dores do pessoal. A Camila falou, o primeiro ponto eu acho bem interessante, né, que ela falou sobre, um pouco sobre mentalidade, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de ter essa mentalidade de como fazer, de como colocar para rodar. Eu estava em um Hot City, né? E uma das dúvidas que geralmente as pessoas têm, que já fazem lançamento, é se eu colocar um perpétuo, será que vai atrapalhar o meu lançamento? E aí eu tava no Hot City, um cara que dobrou o faturamento, aumentou a taxa de lucro dele, inclusive vou ver se eu consigo gravar com ele aqui pro vlog. E ele disse que o que ele fez no primeiro trimestre para vender no talo foi ligar todos os funis. Então, enquanto ele tava no lançamento, ele tava rodando perpétuo, tava rodando captação de leads e nenhum atrapalhou o outro, né? Na verdade, não atrapalha, ajuda a ancorar, ajuda a gerar consciência. Eu conversei ontem no almoço com uma pessoa que falou, depois que eu desliguei o meu perpétuo, a taxa de conversão do meu lançamento caiu. Porque o produto no perpétuo, ele vendia a um valor, sei lá, 5,97, aí no lançamento ele colocava 4,97, a 3,97. Então tinha uma queda de oferta e aí ele conseguia uma conversão maior, porque no perpétuo o produto estava ancorado e saía de vez em quando algumas vendas. Ele não colocava funil. E aí a gente acabou conversando, ele falou, dá pra eu colocar funil, implementar vários funis pra vender esse meu perpétuo também com previsibilidade entre um lançamento e outro, porque ele desligou e ele queria voltar pra aumentar a conversão de novo. E o que é que quais foram os principais insights que tu passou para quem estava lá, que estava com essa dificuldade de fazer a ascensão do produto de entrada e de ativação para um produto mais caro? Quais foram as principais recomendações que tu passou lá? Primeiro ponto é entender o ticket do produto mais caro que a pessoa queria vender. Então, se é um ticket de R$2.000, você não precisa colocar comercial. Aí ela pode fazer picos de venda com masterclass, encontros ao vivo com a base. E aí, se ela tem um ticket mais alto, 5, 10, 20, 30 mil reais, ela precisa otimizar com comercial. E aí pensar em funis para trazer as pessoas para as reuniões. Então, alguns insights aí direto aqui do Mastermind. Obrigado, Camila, pela contribuição. Nada. E a gente já vai voltar lá para participar das palestras. Acabei de sair de uma das palestras que aconteceram aqui na Craft. Foram uma das melhores. Vai ganhar o meu voto. Então, a Grazi estava compartilhando ali algumas estratégias. Na verdade, 11 estratégias que ela fez para... Em 2 semanas? Em 2 semanas, em 14 dias. Em 2 semanas, ela conseguiu vender 1.400 ingressos. 1.400 ingressos. 1.400 ingressos. Então, o especialista ligou para ela, esperado, tinha que vender 1.400 ingressos. Ela compartilhou 11 estratégias. Vou pedir para ela trazer aqui as principais. A Grazi é especialista em gestão e venda também de eventos presenciais, que eu considero um dos principais
estratégias, os principais funis para quem vende no perpétuo, para quem vende todo dia, né? Eu não conheço nada mais potente para gerar vendas, para gerar impacto, para gerar senso de comunidade. Então, autoridade, ela é especialista nisso. Eu pedi para a Grazi compartilhar alguma dessas estratégias aí que você pode implementar também. Ó, a primeira estratégia que é muito legal e que dá para você fazer tranquilamente é a estratégia do CEP, que é a estratégia do CEP. Você vai falar, Grazi, você tá doida, uma estratégia de CEP? Qual que é a estratégia de CEP? A estratégia de CEP é, você vai pegar e vai mapear toda a sua audiência pelo CEP. Eu aposto que você conhece alguém aí que mora em uma cidade e tem o DDD de outra. Por isso a gente não usa o DDD, a gente usa o CEP. As pessoas sempre vai dar o CEP certo dela. A gente vai pegar e vai mapear toda a sua audiência pelo CEP da região onde você vai fazer o evento. Então, se for em Fortaleza, pega o CEP de Fortaleza, mapeia essa região e entra em contato com essas pessoas. Por quê? Elas têm uma tendência maior aí no evento porque elas estão próximas, elas não vão precisar gastar com hospedagem, com transporte. Que é uma das principais objeções para quem vai para o evento, né? Passagem, hospedagem, transporte, além da data, né? Eu acho que talvez seria a segunda, terceira depois da data, é justamente o deslocamento. Exato, o deslocamento. Então, quando ela não tem esse deslocamento, não tem esse custo, a objeção dela diminui e a gente consegue fazer uma taxa de conversão de venda maior nesse tipo de ação. Uma outra ação que a gente tem aqui que também funciona muito é uma ação de ativo e não receptivo. Isso quer dizer, o ativo é você entrar em contato com a sua audiência, você mapear a sua audiência, ver qual é o perfil de cada um dos seus produtos e ligar para a audiência, não simplesmente uma ligação, oi, tudo bem? Você quer ir no meu evento presencial? Não. Você vai ligar, vai perguntar o que ela achou do seu curso, né, gente? Tem que ter um curso aí bacana. O que achou do curso? Como que foi esse curso? Assim, então é legal, e você viu? Fulano tá fazendo um evento, você não quer ir? Por que você não vai? E aí, com isso, a gente aumenta essa taxa de conversão porque você fez um ativo e não receptivo. Você não ficou esperando a pessoa te ligar para criar uma objeção. E se tiver objeção, você já mapeia a objeção e na próxima ligação já quebra essa objeção da pessoa. Então você consegue fazer essa ação muito mais rápido do que esperar alguém te ligar. E a terceira, fala uma aí que você gostou. Eu gostei daquela do eu vou. Eu vou, vamos lá. É simples, mas tem realmente um impacto muito legal. Não teve impacto muito, vou contar pra vocês o que aconteceu. Aí eu vou, bom, vocês já devem ter visto aí um monte de lançamento, um monte de evento que você manda para as pessoas um ingresso e a pessoa posta nas redes sociais dela. A gente fez essa ação com esse especialista aí, que eu contei esse case, e a gente conseguiu fazer 150 vendas em um único dia com essa ação. A gente mandou, todo mundo postou nas redes sociais. Quando postou, a gente fez 150 vendas nessa ação de um dia. Como que foi essa ação? A gente fez uma captação de $60 mil. O ingresso custava mais ou menos $400 e a gente fez $60 mil de captação para esse evento em um único dia com essa ação, porque as pessoas falam, eu vou falar onde, quero entender, quero fazer, então você tem que deixar a sua base pronta já, o seu suporte pronto para atender essa galera e, óbvio, o seu perfil também pronto para receber essa demanda, porque é muita gente postando para você e trazendo para sua base, e com isso vai você aumentar a sua base também. São estratégias sensacionais, dessa do CEP, do eu vou e de ligar ativo, porque o evento ele também é um funil que ele meio que empilha com outros, né? Então quando você tem essa base quente de alunos, de pessoas, e você faz essa força mais ativa para levar para o evento, né? Você consegue ter um resultado muito legal. Então, essas foram só algumas, né? Grazi compartilhou 11 aqui dentro do Mastermind. E aí, Grazi, se alguém quer aprender mais sobre isso, quer te conhecer, ou quer talvez saber mais do seu trabalho para o evento dela, onde que ela te segue, onde é que você tá? Me segue no grazi.galego, tô no Instagram. A gente tem um podcast também que chama Dona do Show no YouTube. Mas me segue lá. Tem um podcast novo no show? Ele então, é novo, novinho, então é tão novo quanto esse canal que eu tô gravando agora. Então, se você pesquisa aí no YouTube, vou colocar. Aliás, você é meu convidado já pra gente gravar um episódio do podcast. Então já tá valendo. Então, você vai ver aqui também, vou colocar na descrição então o link do podcast, o link também do Instagram da Grazi. Já procura e já vai ver o podcast dela. Isso, fiquem à vontade, podem me procurar. Fala que você veio através do Brook. Eu tô lá à disposição para te servir. Demais. Deixa teu comentário qual foi o insight. Eu também tenho um evento presencial, então se você quer participar do meu evento presencial para aprender sobre funil de vendas, modelo de negócio perpétuo, vai estar aqui na descrição também, vai ser um prazer estar com você lá no evento. Acabei de sair da palestra aqui da Maia, que estava tendo na Craft, também foi uma das mais incríveis, e ela estava falando sobre construção de comunidade, tanto sobre construção de senso de comunidade de produto, que é um pouco diferente, as pessoas confundem, é até bom compartilhar um pouco também sobre isso, e eu acho incrível também esse conteúdo, porque principalmente para quem vende todo dia, ou para quem vende no perpétuo, né, vai fazer a sua diferença para baixar custo por aquisição, vender mais para a tua audiência, né, vender mais fácil, é você saber construir esse senso de comunidade, né, tanto para gerar mais indicações, gerar renovação, né, as taxas da Metabit de renovação são altíssimas, então eu vou pedir para que ela compartilhe os principais insights
que ela falou aqui na palestra dela, mas principalmente começar falando da diferença de senso de comunidade e produto de comunidade, porque é algo que realmente eu vejo que as pessoas confundem muito. Nossa, primeiro, senso de comunidade é algo que você pode ter independentemente do que você venda. Então eu tenho uma mentoria no Perpétuo, eu tenho um curso no Perpétuo e eu quero manter esse modelo. Você consegue construir o senso de comunidade independentemente do modelo de negócios. Então Harley Davidson tem senso de comunidade, Fenty Beauty, Nike, Apple, são modelos totalmente diferentes do digital e ainda assim tem um senso de comunidade. Então o senso de comunidade ele é muito mais sobre o sentimento, sobre a tribo, as pessoas, a galera, do que necessariamente sobre um formato. Agora, produto de comunidade, que as pessoas confundem, tem muita gente que tem essa crença, eu só consigo ter uma comunidade se eu tiver um produto de comunidade. Não, você consegue criar um senso de comunidade mesmo sem um produto de comunidade. Mas se você quiser criar um produto de comunidade ele tem uma manutenção diferente do curso. Por quê? Porque ele exige que você tenha o engajamento constante, entregas constantes. Ele não é um curso feito para dar check. Então ele não é um curso assim, que você vai com o objetivo de eu quero finalizar isso aqui. Não, ele é feito para a pessoa renovar, ele é feito para a pessoa querer continuar ali pertencendo o tempo inteiro. Então precisa, por exemplo, você ter emblemas, você ter encontros onde a sua audiência, ela se encontra, eles fazem coisas juntos. É necessário você ter uma excelente gestão. Claro, isso também a gente precisa em outros produtos, mas é um formato que ele exige mais de você. Então eu sempre falo que tudo tem um preço, assim. Então, o comunidade, ele é fácil de lançar e difícil de manter. Tem muita gente que não consegue sustentar no longo prazo, porque é fácil de lançar e difícil de você manter o engajamento, o pertencimento. É algo que é realmente, assim, contínuo, e nem todo mundo está disposto a jogar esse jogo, e tudo bem. Mas todo mundo pode se beneficiar com o senso de comunidade. Então, independentemente do seu modelo de negócios, independentemente do nicho que você atue, você pode se beneficiar com o senso de comunidade, com certeza. Bom, senso de comunidade é uma coisa, produto de comunidade é outra, então você pode ou não, por exemplo, eu não tenho produto de comunidade. Mas você tem um senso de comunidade, principalmente seu mastermind, então isso gera muito. Mas o senso de comunidade para produtos, né, é algo que a gente faz, é algo também que eu aprendi várias coisas aqui para implementar junto com a Maia, e sem necessariamente ter um produto de comunidade. Exato. E aí, quais as principais estratégias para gerar senso de comunidade? A Maia compartilhou várias, mas eu pedi para ela trazer aqui as três principais. As três que ela considera principais para você gerar esse senso de comunidade. Para mim, assim, os três cruciais é um propósito em comum, você ter também códigos internos e o estilo de vida. Então, por exemplo, estilo de vida. Lá no seu master você deixa isso muito claro, assim. Então, você propaga muito sobre liberdade e as pessoas que estão lá vivem isso na prática. Então, a gente vai aprender, mas a gente vai desfrutar. Quando eu coloco uma experiência de, sei lá, vamos jogar vôlei, vamos um happy hour, vamos jogar golfe. Tudo isso está sendo muito coerente com o estilo de vida que eu quero vender ali dentro. Então, o estilo de vida de uma comunidade diz muito sobre as pessoas que compõem ela. E eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, da Harley Davidson, que você consegue imaginar o cara com a jaqueta de couro, barbudo, você consegue visualizar o estilo de vida daquele cara. Então, é uma marca que vende muito isso. A própria Road, da Hailey Bieber, que tem crescido muito agora, é toda uma estética clean girl. Então você imagina aquela menina que assiste TikTok, que toma um matcha, que vai fazer yoga. Então um estilo de vida em torno daquela marca. Então o estilo de vida é um dos pontos cruciais. Segundo, propósito em comum. O propósito em comum é qual que é o nosso papel aqui? Então, o que a gente está levantando juntos? Qual é a bandeira que a gente está levantando juntos? Nesse master, por exemplo, que eu e o Bruno a gente participa em comum, aqui a gente fala muito que o futuro do mercado inicia aqui. E quem está aqui dentro é quem comanda o futuro do mercado. Cara, isso é um propósito em comum. Então, eu me sinto motivado a estar aqui. Geralmente, quem compra do Bruno tem como propósito em comum a liberdade, a minha aposentadoria, o viver com a família. Então, tem valores muito próximos. Então, uma comunidade forte, ela não pode ser sobre o líder. Não pode ser só sobre você. Ele tem que ser sobre as pessoas que compõem aquela comunidade. Então, você não pode criar uma comunidade com o objetivo de ego. Um objetivo indivíduo. Você realmente tem que criar pensando nas pessoas que vão fazer parte daquilo, qual que é o propósito em comum que vocês levantam, que vocês carregam. E códigos internos nada mais são do que como se fossem piadinhas internas, coisas que só quem está dentro da comunidade entende. Então pode ser um termo, pode ser uma palavra, pode ser uma cor, pode ser um símbolo, pode ser um objeto, pode ser uma figurinha, não importa.
mas é algo que só quem está dentro da comunidade entende. Isso dá fomo em quem está de fora, porque a pessoa fica curiosa, querendo saber o que é, e quem está de dentro, a pessoa ela tem um sentimento de, eu sei o que é isso aqui, eu sei o que isso significa. Por quê? Porque eu pertenço aqui dentro, eu faço parte disso. Então fortalece. Tem várias coisas que eu compartilho, por exemplo, só com a minha comunidade e não compartilho em outros lugares, e aí quando eu faço uma citação daquela situação, vou dar um exemplo assim muito prático. A gente foi gravar a narrativa de um lançamento e aí o local que a gente tinha reservado, os garçons, eles ficavam aparecendo no vídeo o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro, atrapalharam toda a gravação. E aí eu falei isso pra comunidade, e aí quando eu comecei a postar os reels que a gente tinha gravado lá, elas começaram a contar, e esses figurantes aí? Porque eu vi isso sendo gravado. Então é como se elas estivessem falando pros outros, olha, eu tenho acesso a algo que você não tem. Eu sei de algo que você não sabe. E isso fortalece muito a comunidade. Então, propósito em comum, estilo de vida e códigos internos. Então, esses foram só alguns dos 3 insights, né? Eu trouxe 8 ao total. E 2 coisas que eu queria que tu compartilhasse aqui, que eu achei bem interessante, né? Para as pessoas entenderem também a importância disso, é um pouco do impacto disso nos números que tu falou, que eu achei incrível. Né? E depois um pouco daquela mensagem final que tu falou sobre audiência e comunidade, que eu acho que sintetiza bem essa diferença de audiência e de comunidade, né? Então, assim, só para você ter noção um pouco dos números do impacto disso, né? Porque às vezes não é tão tangível no sentido de... É diferente, por exemplo, você rodar uma campanha de tráfego e na hora você vê o resultado. Então, assim, você não consegue ver o resultado às vezes em 1, 2, 3 dias, mas numa construção você consegue enxergar. No jogo do longo prazo. Dos teus números, até tu compartilhou, né? O nosso ROI, por exemplo, hoje ele é 15 vezes melhor assim, do que o do mercado. A nossa taxa de recompra é 5 vezes maior do que a do mercado. E para vocês terem uma base, quem é aluna da comunidade, a gente tem isso como pesquisa, 60% das alunas da comunidade, ou seja, mais da metade, são as que ascendem para os produtos de maior high ticket. Então, de onde vem a nossa maior ascensão, onde vem os maiores leads dos produtos high ticket são de quem começa pela comunidade. E, ainda dentro da comunidade, 15% já zeraram toda a nossa esteira. Então, você pensar assim, cara, só de um produto, faz o recorte aí, só de alunas da comunidade, 15% já zeraram a nossa esteira. Então, tudo que a gente... Se eu agora lançar um produto aqui, elas são malucas, elas compram. Mas porque elas querem continuar a pertencer e pertencer em diferentes níveis. Então, o bom, assim, de você ter uma comunidade é que você não precisa investir tanto em tráfego. Então, eu não tenho... Meu maior investimento não é em tráfego. Meu maior investimento hoje é em equipe, em eventos presenciais. Mas em tráfego é muito pouco, assim. Então, para vocês terem uma média, a gente investiu ano passado menos de 1 milhão em tráfego e a gente tem hoje um faturamento que ele fica em torno de 12 milhões por ano. Então, 12 milhões, você tem menos de 1 milhão em tráfego, é uma coisa bem fora da curva, assim, dentro do nosso mercado, principalmente. E tudo porque a gente consegue ter esse senso, essa tribo muito forte de pessoas que querem continuar a pertencer sempre. Então, quem tem comunidade tem tudo. E a frase que o Bruno mencionou é que a audiência ela assiste, ela consome, mas a comunidade ela responde. Então a comunidade, não importa assim, às vezes você tá com um conteúdo nem tão bom, mas a comunidade só por gostar de estar ali, só por gostar de você, só por gostar do ambiente, elas reagem a tudo. Então eu sei que eu sempre vou ter minha comunidade para contar, sabe? Independentemente de qual seja a plataforma, então não ser dependente do Instagram, porque a gente tem vários pontos de contatos com ela. Então, independentemente da plataforma, ou do momento atual, ou do crescimento da IA, eu tenho a minha comunidade ali. Então, isso para mim é muito forte, assim, você ter a certeza que você tem uma tribo de clientes tão apaixonados, tão fiéis, que eles fazem de tudo para pertencer. Bom demais, insights práticos aí que você pode aplicar. Então, se você curtiu, deixa o teu comentário. Se você quiser conhecer o trabalho da Maia também, ela tem multicanais, eu vou deixar alguns aqui, tem canal do YouTube, tem podcast, tem o Instagram também, pra você conhecer o trabalho dela, aprender um pouco mais sobre comunidade, né? Isso que ela é fera, expert. Então, deixa o comentário, diz o que é que você achou e se você quer aprender mais sobre comunidade também, vê o trabalho da Maia que é incrível. E quem quiser aprender mais sobre Perpétuo, gente, ele é o cara, eu fui mentorada do Bruno e assim, eu sempre falo com muito carinho que ele foi um dos melhores mentores que eu tive, falo genuinamente assim, então você que quer construir sua liberdade, viver com minis aposentadorias, tem esse cara aqui pra auxiliar vocês. E também tem aqui na descrição o link dos meus programas, então tem algum que com certeza vai te ajudar. Pelo tamanho do mercado, pelo posto de compra, mas você fala assim, pô,
E aí, finalizando aqui, jogando futebol. Não sei se dá pra ver aqui. Camisa personalizada. Depois de muito tempo batendo rachinha. Foi bom pra cansar e fazer network também com a galera. Terminou hoje a Craft Black, compartilhei nesse vlog alguns insights aí com vocês, os bastidores de como é que foi, fiz algumas entrevistas, espero que você tenha curtido esse conteúdo. E por que eu acredito no poder de realmente você estar em ambientes como esse, né? Porque as palestras, as trocas e também os insights que às vezes você pega em conversas podem literalmente mudar o teu jogo. Então, algumas palestras eu apliquei menos, algumas palestras eu anotei decisões que eu compartilhei com você de como é que eu faço as decisões, né? Mas tiveram muitas trocas, principalmente nos insights e dos hot seats, em que eu peguei bastante coisa prática para aplicar. Então, quando você está num ambiente em que pessoas estão buscando o mesmo propósito que você, que já chegaram no resultado onde você quer, essas pessoas têm perspectiva diferente sobre o teu problema, que às vezes dá aquele zoom out que você, como está dentro do problema, você não consegue enxergar. É por isso que eu participo de Masterminds, é por isso que eu também tenho Masterminds, tenho um programa de aceleração, então logo aqui abaixo desse vídeo você vai poder ver o meu conteúdo, entender quais são os nossos programas, porque eu acredito no poder desses ambientes. Eu acredito tanto no poder de liderar esses ambientes, como eu acredito também no poder de participar de ambientes como esse. Eu espero que você tenha curtido aí o conteúdo desse vídeo, desse vlog. Se você gostou, comenta o que é que você achou. Se inscreve aí no canal, já deve ter feito essas chamadas algumas vezes durante o vídeo, mas não esquece de fazer isso. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus programas, logo aqui abaixo no vídeo do YouTube vai ter o link com todos os nossos programas para você conhecer. E eu te espero no próximo vídeo.